Bem-vindos, pessoal! Se você está aqui, é porque você decidiu começar a sua jornada na programação web. Não importa se você está começando do zero ou se você já tem algum conhecimento. Nesse vídeo nós vamos explorar, passo a passo, como começar e construir um projeto web simples, porém funcional, usando 3 linguagens essenciais da web. Vamos esclarecer qualquer complexidade e garantir que todos possam acompanhar. Então vamos juntos, vamos nessa! Boa parte dos projetos que rodam no navegador, eles utilizam essas 3 linguagens de programação, que é o HTML, o CSS e o JavaScript. Então, seja um sistema grande que tenha um banco de dados enorme por trás, seja uma rede social, um portal de notícias, um site de campanha de publicidade, site institucional, independente qual seja o tamanho do projeto, eles vão ter essa base, né? Eles vão ter essa parte no front-end, eles vão usar o HTML, o CSS e o JavaScript. Então esse vídeo é para você dar os seus primeiros passos. Nós vamos passo a passo instalar os programas necessários e construir esse aplicativo que você está vendo aqui. O aplicativo que nós vamos construir nessa aula é um gerador de link de WhatsApp. Eu, como designer, muitas das vezes preciso criar um link para colocar num site, para a pessoa clicar e ir para o WhatsApp de um cliente, ou às vezes numa rede social, em um post, entrar em contato direto com uma pessoa, né, sem ter que digitar o telefone. Então ele clica e ele já vai direto. Então como vai funcionar? Vamos aprender como fazer a estrutura desse aplicativo, como fazer toda a parte de estilo e a parte da funcionalidade. Então eu vou colocar aqui um número de WhatsApp, e quando eu clico em gerar link, ele me entrega um link pronto para eu clicar, óbvio. Acertou! Acessar o WhatsApp, né? Então se eu clicar aqui, ele já abre o WhatsApp e eu posso clicar aqui e iniciar a conversa. Isso é bastante útil. Você pode colocar para um anúncio de algum produto, algum serviço. Ok, pessoal? Então vamos começar, vamos ver como que a gente vai fazer para criar esse aplicativo aqui do zero. Na programação, a primeira coisa que você precisa saber é que para você desenvolver aplicativos, você precisa de um programa onde você vai escrever os seus códigos, ok? Então eu recomendo que você utilize o VS Code da Microsoft. Então você pode colocar no Google, clicar aqui nesse link direto aqui para download, fazer o download para o seu sistema operacional e fazer a instalação desse programa. Aqui está baixando, você pode clicar, eu vou instalar com vocês passo a passo. E nós vamos aprender juntos, ok? Então eu cliquei ali para instalar. Ok. Cliquei para instalar, ele pergunta se eu aceito os termos, eu clico em próximo. Crio um atalho na área de trabalho para facilitar, próximo. E dou um instalar. Eu já tenho ele instalado, mas eu vou instalar de novo, fazer questão de instalar juntamente com você, para que você não tenha medo, para que você possa fazer a instalação de forma segura aí, ok? Existem outras ferramentas que você pode usar para você criar o seu código, né? Então, eu recomendo o VS Code porque ele é muito completo, ok? Então, vou clicar aqui em concluir, ele já vai iniciar o VS Code para a gente. Terminou a instalação, ele vai abrir o VS Code para a gente e a gente vai cair nessa tela. Um programa muito simples, pessoal. Programa muito simples. Você tem as opções aqui logo de cara, então você pode criar um arquivo. Nós vamos fazer o seguinte, tá? Nós vamos abrir uma pasta. Vou clicar aqui, Open Folder. Você também pode vir aqui no menu File e clicar em Open Folder. A gente vai abrir uma pasta, tá? Que pasta é essa? Eu vou criar a minha pasta em documentos. Vou escolher um local aqui, né? Deixa eu ver, documentos. Vou criar uma pasta chamada, por exemplo, aula 1. E aqui eu vou selecionar essa pasta. Pronto, a pasta aula 1, ele pergunta aqui se eu confio nos autores dessa pasta. Sim, eu confio, ok. Tá aqui, ó, a pasta aula 1 está aqui no meu Explorer, né? Não tem nada dentro dela. Então eu vou começar a criar os meus arquivos. Então eu vou começar criando a estrutura do meu projeto com o HTML. Então eu vou clicar aqui nesse botão, nesse ícone para criar um novo arquivo. Vou dar um nome para ele de index.html.
Pessoal, eu preciso colocar o ponto HTML no final para indicar para o navegador que eu estou rodando um arquivo HTML nele, ele poder identificar as minhas tags e poder executar o que eu quero. Ok? Então, o nome index é comum, o arquivo principal do aplicativo ter esse nome de index por ser um padrão que normalmente os servidores reconhecem. Então, se eu colocar esse projeto para rodar num servidor para que todo mundo possa acessar, muito provavelmente você vai ter que nomear esse arquivo principal como index. Aí, no caso, fica assim o nome do nosso arquivo, ok? Index.html. E eu vou começar a digitar aqui, tá? Vou começar criando uma tag que vai informar para o navegador que eu estou usando a versão mais recente do HTML. Então eu vou colocar o sinal de menor que do meu teclado. Você vê que já apareceu aqui doctype, é exatamente isso que eu quero. Exclamação. Você pode clicar, deixa eu ver, ele trouxe para minha tag completa, né? Mas eu iria escrever aqui doctype e minúsculo aqui HTML e fechar a tag. Então aqui eu inicio o meu site, meu documento HTML. Depois disso, o sinal de menor que HTML, e aí eu fecho aqui o menor que. Olha o que aconteceu agora. Eu fiz a primeira tag HTML e ele me devolveu uma outra com uma barra no início. O que isso significa, pessoal? Vou dar um Ctrl mais aqui para dar um zoom para facilitar para vocês, né? O que significa, pessoal, isso daqui? Significa que o que eu colocar no meu site precisa estar tudo que tiver no meu documento HTML, ele precisa estar envolvido nessa tag, né? Então fica aqui nesse meio, ok? E é interessante, depois que você der um Enter, o próprio aplicativo já dá uma margem aqui, né? Um espaçamento para você fazer a indentação, ou seja, para você ficar organizado, né? Então eu vou colocar aqui, ó, o seguinte. Nesse caso, eu ainda vou deixar aqui, vou criar aqui uma outra tag. Depois do HTML eu começo com a tag head, ok? Tag head. Então a tag head é o cabeçalho da página. Informações, por exemplo, de SEO para o Google poder indexar o seu site. Informações como o título da página, formatação de caracteres e muitas outras coisas você pode fazer aqui dentro, né? Ou seja, entre a abertura e o fechamento dessa tag. Então eu vou começar colocando o mais básico, pessoal. Eu vou colocar aqui uma tag chamada meta. Posso dar Enter aqui e ele já completa para mim. Essa tag não tem fechamento mesmo, tá? Ela é assim e ela tem propriedades. Eu vou dar um espaço e vou colocar uma propriedade chamada charset e vou dar Enter. Então eu tenho a tag meta, a propriedade charset e o valor dela, né? Porque eu estou atribuindo, né, um valor para esse elemento, né? Qual que é o valor que eu vou atribuir para essa propriedade charset? Em tudo maiúsculo, UTF-8. Significa o que, pessoal? Quando eu tiver algum caractere especial, como C cedilha, acentuação, ele vai permitir com que seja renderizado na página. Então, se eu não colocar isso aqui e colocar de repente um C cedilha no meu texto, ele pode colocar alguns símbolos estranhos. Eu não sei se você já viu isso em algum lugar, enfim. A segunda tag que a gente vai usar é a tag meta, de novo, tá? Ela tem outra propriedade. No caso aqui eu vou usar das tags metas uma propriedade viewport, tá? Na propriedade name, o valor viewport, e o conteúdo content vai ser em inglês, né? Largura é igual deve-se, largura é igual a deve-se menos a largura, vírgula, inicial scale é igual a 1.0. Isso daqui, pessoal, para que serve isso daqui? Isso aqui é padrão também. Serve para ajustar a largura do conteúdo do seu aplicativo, a largura do dispositivo que você está usando, para não quebrar, para não ficar feio, ok? E depois eu venho já
Depois eu venho com a tag title. Posso digitar title sem abrir aqui, ó, o menor que, digitar title e dar um enter, o VS Code já completa para você. E eu vou colocar aqui, ó, gerador de link de WhatsApp. Isso daqui é interessante. A tag title ela é importante para que os gerenciadores, as ferramentas de busca possam indexar o seu site, né? O title precisa ter o title, tá? E aí, pessoal, eu vou parar por aqui, ó. Ok? Então, isso aqui eu tenho até agora uma tag que informa a versão mais recente do meu HTML. Eu tenho uma tag que inicia o meu documento. Eu tenho dentro do head propriedades importantes para o site. Esse espaçamento que eu dei não é comum a gente fazer, então normalmente o head ele é alinhado com o HTML mesmo, tá? Então eu vou fazer assim, ok? Apaga aí também, deixa assim. Pode ver que você pode ainda esconder o head, todo o HTML aqui, pode expandir, né, ocultar. Beleza, então depois desse ajuste, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar a tag body. A tag body é a tag que é onde vai mostrar. Pessoal, a tag body seria onde vai todos os elementos que vão aparecer no corpo da página. Por isso o nome body. Tá? Então aqui eu vou realmente criar o que vai aparecer pra gente. Então aqui eu vou fazer o seguinte. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar uma tag chamada div. A div é de divisão mesmo, e aí eu posso formatar elas no meu CSS. Eu posso falar, olha, essa div ela vai ter um estilo específico, uma cor específica, um tamanho específico, e eu faço isso através das classes. Então eu venho aqui, ó, nessa div e vou colocar uma class para diferenciar essa div de outra classe, e eu vou chamar essa classe de container. Poderia ser qualquer outro nome, mas é padrão a gente usar alguns nomes de classe em inglês. No dia a dia no trabalho você acaba usando, então poderia ser outra coisa? Poderia, você pode criar sua própria classe, não tem problema, ok? E aí depois eu vou colocar aqui uma tag chamada H1 de heading, né? H1 seria de títulos, né? Uma tag para títulos. Eu vou colocar o título do meu site, gerador de link de WhatsApp. Ok? Depois eu vou criar, pessoal, aqui embaixo um campo. Vamos fazer o seguinte, vamos ver como é que tá até agora, o que a gente fez. Vamos ver até o que a gente fez até o momento. Vamos dar um Ctrl S para salvar. E aí com o botão direito eu posso fazer o seguinte. Para eu acompanhar, eu poderia abrir aqui no browser, né? Pedir, por exemplo, para vir aqui, ó, em revelar essa pasta, esse projeto na pasta, ó, ele vai abrir a pasta pra gente, só para você ver, ó. E aí eu poderia abrir aqui com o browser. E aí ele iria abrir aqui pra gente, ó, por exemplo, aqui, ó, o título da página fica sempre na aba do browser e o nosso heading, o nosso H1 que está dentro do body, apareceu aqui pra gente. Porém, se você fizer alguma mudança, por exemplo, se eu salvar aqui, ó, por exemplo, se eu apagar o WhatsApp e olhar de novo lá, não sofreu mudança, eu preciso atualizar para ele ler, o browser ler de novo aquele arquivo e aí colocar pra gente as mudanças, né? Para facilitar, você pode vir aqui no Extensions do VS Code e instalar um chamado Live Server. Eu até já tenho ele instalado aqui, ó, Live Server. Você clica aqui em Install, tá? Clica em Install, vai carregar aí um minutinho no máximo, ele já vai aparecer desse jeito, né? Mostrando que está instalado, você fecha. E aí aqui nessa aba de Explorer, onde está seus arquivos, clica com o botão direito e pede para abrir com o Live Server. O que acontece agora? Se você fizer uma mudança, por exemplo, aqui eu vou dar um Ctrl Z para voltar ao WhatsApp e vou dar um Ctrl S para salvar o arquivo. Você vai ver que aqui, ó, eu não precisei atualizar, ele automaticamente trouxe pra gente essa mudança, então eu não preciso ficar toda hora atualizando aqui, tá? E só de eu dar um Ctrl S aqui, ele já identifica que salvou, houve alteração e atualiza pra gente. Então esse é o Live Server.
Beleza, continuando, pessoal, eu vou criar um botão para poder receber o texto ali do WhatsApp, né, o número do WhatsApp. E aí eu digito input, dou enter, o type é um type text, porém eu preciso de um placeholder, que é um texto que vai dentro, um texto transparente. Eu vou digitar, digite o número do WhatsApp. Também vou colocar um ID, ou seja, uma identificação para que na parte lógica eu consiga identificar esse input e pegar o valor que está dentro dele para eu poder manipular. Então eu vou colocar um ID, vou chamar de phone number, ok? É muito comum quando a gente vai dar nomes para as coisas, a gente usar um padrão também. Tem um padrão chamado Camel Case, e ele começa com a letra minúscula e as outras letras que você for colocando, as outras palavras, né, que você for colocando junto, você coloca maiúsculo. Então, phone number. Por isso é muito comum você ver começando com minúsculo e aí uma outra palavra que está junto, você colocando ali em maiúsculo, ok? Phone number. Então, explicado aí o padrão Camel Case, na próxima linha, vou dar um enter aqui e vou colocar um botão para executar a ação. Então, eu digito botão, dou enter. O texto que vai ter no botão eu coloco aqui mesmo, entre as tags. Vou colocar gerar link. E aqui eu vou colocar um ID para poder identificar. Eu vou chamar de botão mesmo, tá? Só para facilitar. Beleza. E aí o que eu vou precisar? Eu vou aqui, depois dessa div, eu vou criar uma outra div que é onde vai mostrar o resultado. Vou chamar até de result. E dentro dessa result, né, dentro dessa div, vou colocar um parágrafo com um ID, que é onde eu vou mostrar mesmo o link, né? Vou trazer o link e vou chamar de link. Então aqui nessa outra div eu vou ter um link, certo? Eu vou dar um Ctrl S, botão direito aqui, Open Live Server. Vamos ver como é que tá. Olha lá, pessoal, sem aplicar os estilos ainda, tá desse jeito. Eu tenho o H1, eu tenho uma caixa de texto e eu tenho o gerar link aqui, ok? E aí, quando eu clicar aqui, ele vai mostrar o meu resultado na tag que está aqui de result. Não tem nenhum valor lá, né? A gente deixou em branco, mas tá certo, é desse jeito mesmo. Bom, agora vamos aplicar os estilos.